Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 1º de novembro de 2011. Vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 27ª reunião da 6ª sessão ordinária. Reunião essa específica, proposta pelo vereador Cláudio Damião e aprovada por unanimidade desta Casa, para debater um plano de obras e contenção de riscos, melhorias na estrutura urbana, projetos de habitação, fluidez no trânsito e prestação dos serviços públicos para o bairro de São Geraldo. E para esta reunião, já conta aqui na mesa com a presença do vereador autor, vereador Cláudio Damião. Gostaria de convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos o senhor Marcelo Brito, engenheiro do DR, representando aqui, a figura do Estado nesta solenidade. Solicitar o vereador Nami Nassif. Convidamos também o senhor Christian Portugal, superintendente da Águas de Nova Friburgo. Nós estamos ainda aguardando a presença de alguns convidados, mas vamos dar início à sessão e, ao longo, faremos não só a menção às presenças na nossa sessão. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença de todos. Sempre um prazer receber a todos na nossa casa, prestigiando e acompanhando os nossos trabalhos. Vereador Edson Flávio. Muito breve, sobre uma questão de ordem. Para informar a justificativa de ausência do vereador Reinaldo Rodrigues, o gabinete dele informou que, por motivo de saúde, ele não pôde estar. E só registrar, fazer um agradecimento a Vossa Excelência, aos pares, que nas duas últimas sessões eu estive passando por um problema de saúde, não pude estar presente, mas soube da manifestação de carinho desta casa e também da justificativa que foi encaminhada, que foi prontamente lida. Então eu agradeço não só a Vossa Excelência, como aqueles também que assistiram e torceram aí pela nossa recuperação da saúde. Então, estamos aí prontos para o trabalho. Isso aí, vereador. Estamos, com certeza, felizes aí com o retorno de Vossa Excelência aos trabalhos desta casa. Senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Eu queria também encaminhar aqui um atestado médico do vereador Jorge Carvalho para justificar também a ausência dele. Pois não, vereador. Portanto, justificadas as ausências dos vereadores Reinaldo Rodrigues e vereador Jorge Carvalho. Vamos dando início à sessão, como já disse, proposta pelo vereador Cláudio Damião. Eu vou passar a palavra ao vereador, autor da sessão, para que ele faça uma exposição dos motivos, e também comece a comandar a reunião desta noite. Com a palavra o vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Agradecer ao atendimento ao nosso convite do senhor Marcelo Brito, representando o DR, ao senhor Christian Portugal, que é o mais presente, o que se fez mais presente em todas as reuniões, e é bom a gente ressaltar isso, uma preocupação em estar aqui e se ouvir as reclamações, as demandas da nossa população e buscar trazer uma resposta. E, quando não pôde, teve algum representante. Então, eu faço questão de destacar. Lamentar a ausência da representação aqui do município, porque, em alguns momentos, comparecem, trazem representantes da administração, administradores de bairros, em outro momento, uma ausência total. Esse desequilíbrio é muito ruim. Nós gostaríamos que estivessem presentes, sempre que possível, ou um ou outro representante do município, ou todos aqueles que foram convidados. Agora, a gente não vê a figura do representante do município aqui, é muito ruim.
Faz falta, o secretário de Assistência Social, Justiça Seja Feita, também compareceu a muitas reuniões, talvez por uma outra razão hoje não tenha comparecido, mas as outras secretarias convidadas deram um bolo, não um bolo gostoso, né, um bolo azedo para a população, porque não comparecer a uma audiência, a uma reunião, onde nós vamos falar dos problemas da nossa população e que depende dos secretários para ouvir e dar uma solução, dar uma resposta, eu vejo com muita tristeza. É muito desagradável a gente ter uma constatação dessa. O objetivo dessas reuniões que nós começamos em julho, a primeira foi no dia 14 de julho, nós tivemos a possibilidade de receber aqui os moradores do distrito de Conselheiro Paulino. São muitos bairros e somado aos bairros os inúmeros problemas. E a possibilidade do morador vir aqui, usar a tribuna da Câmara, trazer a sua reclamação, a sua sugestão, trazer o seu problema, o problema coletivo e ouvir dos secretários uma resposta. Ou que nós, vereadores, a partir da nossa ação legislativa, pudéssemos também fazer as reclamações e encaminhar, mas ouvindo do morador aqui, que isso é muito importante. No dia 11 de agosto foi Olaria, e a gente englobou aquela região de Olaria, Cônego, Cascatinha, Bela Vista, uma reunião também muito boa. 6 de setembro, Duas Pedras, e a gente pegou toda aquela região, Duas Pedras, Vilagem, Vila Nova, Vila Amélia, porque não dá para fazer uma por cada bairro. É um problema que a gente tem, porque tem uma dificuldade de agenda. A Câmara tem uma agenda muito cheia, muito intensa, mas nós tivemos esse cuidado de estar realizando e aglutinando as localidades, os bairros. No dia 4 do mês passado, foi o terceiro distrito. Então, nós pegamos várias localidades do terceiro distrito também para ouvir e tentar trazer as respostas àquilo que foi requerido. E dessa vez, a última reunião, porque nós já estamos chegando ao final do ano e a pauta da Câmara não permitiu também que nós pudéssemos fazer outras, mas estamos fazendo a de São Geraldo, o que demonstra que a Câmara tem aberto o seu espaço, tem ouvido a população, tem dado voz da tribuna dessa Câmara. A população não está vindo aqui para ouvir o vereador falar, não está vindo aqui para ouvir a autoridade falar. A mão foi invertida. As pessoas estão vindo aqui para trazer suas reclamações, falar para as autoridades, pedir apoio, pedir auxílio, elogiar se tiver que elogiar, agradecer, como alguns fizeram, agradecer as coisas que foram feitas, mas demonstrar que nós não estamos omissos. Em momento algum a Câmara se furtou, além do trabalho de cada vereador de ir às comunidades, de ouvir as reclamações dos moradores, trazendo para casa, para esta casa, uma responsabilidade que é coletiva, mas tendo o cuidado de trazer e ouvir cada um em cada localidade. Então, a gente tem que ressalvar esse trabalho e a importância desse trabalho que está sendo feito. A Câmara não se omitiu, ao contrário de que alguns possam tentar dizer que a Câmara ficou distante, não é verdade. Além do trabalho de cada vereador, a Câmara, de uma forma coletiva, colegiada, tem estado aberta, tem trazido as reclamações, tem encaminhado as reclamações para o Executivo e para o secretariado do Executivo, para o governo do Estado, fazendo o papel que lhe cabe. Então, essa Câmara tem sido parceira da sociedade. Isso é muito importante. Nós recebemos, o presidente abriu a casa, nós recebemos aqui a manifestação da população, há coisa de 2 semanas, em que vieram trazer um documento pedindo que a Câmara fosse porta-voz destas reclamações e encaminhasse ao Executivo. Assim foi feito. O presidente, em reunião com os vereadores, foram escolhidos 2 vereadores, por acaso eu e o vereador Isaac Demani, e fomos, como porta-vozes dessas reclamações, levar ao Executivo. Então, tem tido, dentro da Câmara, um movimento muito intenso no sentido de levar as demandas da população, de ouvir os reclames da população e buscar as soluções. Então, muitas vezes fica parecendo que a Câmara não se movimenta, que a Câmara está omissa. Não é verdade. A questão é que a Câmara não tem o poder de mandar fazer, ela não faz obra, ela não executa. O que ela faz é estar ao lado do cidadão, junto com ele, reclamando, apontando as suas necessidades e encaminhando para o Executivo, para o Governo do Estado, algumas demandas até mesmo para o Governo Federal. Então, é só esse esclarecimento, senhor presidente, que eu gostaria de fazer e agradecer aqui aos moradores de São Geraldo, das várias localidades de São Geraldo. São Geraldo já é quase que um distrito, tamanho do bairro e os tantos bairros que foram surgindo dentro de São Geraldo.
Então, a gente tem que reconhecer a importância daquela localidade e, muitas vezes, um olhar distante do município para os inúmeros problemas que a gente ouve a população trazer para nós e a gente, às vezes, não tem o poder de resolver. Mas tenham certeza, encaminhados os pedidos são, encaminhadas as reclamações elas são. Agora, a solução depende exatamente disso, dessa comunhão de esforços, no sentido de exigir que o Executivo faça a sua parte. Então, agradeço aqui aos vereadores que apoiaram a iniciativa das reuniões, que têm estado presentes às sessões e que têm também ouvido as reclamações da população e encaminhado ao Executivo. Dizer que nós distribuímos também uma cartilha do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União, Olho Vivo no Dinheiro Público, orientando a população de como ela deve fazer para fiscalizar o dinheiro, que é o que a Câmara faz, fiscaliza, acompanha, fiscaliza. Então, também o cidadão pode e deve fazer isso. E uma cartilha Comunidade Mais Segura, é um trabalho que foi desenvolvido pelo CPRM, que é o Serviço de Geologia do Estado, e que orienta como as pessoas devem se comportar numa situação de tragédia, como elas devem ter também as prevenções e os cuidados para situações como essas que nós vivemos agora recentemente em Nova Friburgo. Então, é um pouco da contribuição que o mandato traz, que a Câmara traz à nossa população, e mais do que isso, queremos ouvi-los. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Cláudio Damião pela iniciativa, né? Esta Câmara, como o próprio vereador já disse, tem se notabilizado aí por abrir cada vez mais os espaços. Nossa tribuna tem sido ocupada frequentemente pela voz do cidadão, pela voz dos bairros. As pessoas têm procurado a nossa casa em busca de apoio, de ajuda, né? E em momento nenhum nós nos furtamos de abrir os espaços desta casa para nenhuma entidade, nenhum segmento da sociedade organizada, né? Já, muito pelo contrário, já entramos em muito pleito juntos, né? Fomos ao Rio de Janeiro, atrás do governador, vice-governador, várias demandas que foram trazidas a esta casa, e graças a Deus, com a união de todos os vereadores aqui, né, vários desses problemas já foram solucionados. Mas temos um assunto muito grave aí que tem acontecido na nossa cidade, e que esta união cada vez mais é necessária, e esta casa abre cada vez mais as portas para que a gente possa ouvir, e hoje abrimos mais uma vez para ouvirmos aí os anseios, né, do bairro de São Geraldo e adjacências. Vamos iniciar a participação. Acredito que nós vamos ouvir primeiro, né, a representatividade da comunidade, depois a gente abre espaço para os nossos convidados, finalizando com os vereadores essa participação. O vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, por um lado, óbvio, a preocupação e a tristeza de ter que se discutir assuntos que nos remetem a 11 de janeiro, mas, por outro, anunciar e registrar a presença do Jim, que se faz presente na assistência. Ele, músico, compositor, ganhou vários sambas em várias escolas diferentes, que levaram várias escolas a serem campeãs do Carnaval, e hoje se faz presente para acompanhar esse momento aqui na Câmara Municipal. Também trabalhou muito tempo na FAOL, e hoje está disponibilizado a ajudar a comunidade. E se faz presente aqui hoje, eu gostaria de registrar a presença dele. Obrigado, vereador. A presidência registra com prazer. Infelizmente, vereador, não é só janeiro de 2011, né? São Geraldo também passou por aquela enchente de 2007, se não me engano, né? Onde várias perdas de vidas, né? E desde aquela época, então, nada foi feito e as coisas acabam se acumulando cada vez mais. Vamos ouvir, então, eu gostaria de convidar para fazer parte, para usar da tribuna livre, o senhor José Ricardo, que é o presidente da Associação dos Moradores de São Geraldo. Vereador Nami Nassif, que faça as honras, por gentileza. Abrir a tribuna inicialmente com 5 minutos, José Ricardo. Se o senhor precisar de mais, a gente sempre tem uma tolerância. Ok? Ajuda ele aí, Luciano. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, né? E gostaria de estar agradecendo a esta casa, né, por esse espaço que está sendo cedido aí às comunidades, né? E como o nosso presidente disse,
né, que desde 2007 que nós estamos, né, sofrendo lá em São Geraldo, né, com aquelas perdas que tivemos em 2007 e agora, né, em 2011 também, né, se repetiu, como, né, são 25 comunidades aí que vieram sofrer com essa tragédia, né, e hoje, né, aproveitando esse espaço, né, nós gostaríamos de estar cobrando realmente das autoridades que vocês pudessem nos ajudar, né, nesse sentido, de que São Geraldo está largado, tá? Nós estamos precisando da duplicação da ponte, que foi afetada por essa enchente também, né? E verbas, segundo, né, relatos que nós temos, que verba saiu para fazer a duplicação dessa ponte, não foi feita até hoje a duplicação da ponte, e a ponte dos Solares 1 e 2 foi destruída praticamente por essa enchente agora, né, de 2011, e estamos sem mureta, o calçamento lá, o paralelo não foi revisto, tem que passar no meio da ponte lá as crianças, pessoas, né, idosas e tudo, e nada foi feito ainda, né? Eu já tive em vários canais aí de televisão que abriram as portas também, como essa casa está abrindo hoje, para que nós pudéssemos estar reivindicando isso, né? Eu só fico triste por causa da presença, que eu gostaria que o bairro todo, se coubesse aqui dentro, era para estar aqui hoje, para fortalecer esse pedido, né? E, infelizmente, né, alguns, né, não puderam vir, aí eu fico triste por isso. Mas o que eu quero dizer é que, até aqui aproveitar aqui a presença da Águas de Nova Friburgo, né, que está sendo feita uma obra lá em São Geraldo, está passando, né, no meio da rua lá, com a tubulação de água que vai abastecer aí a cidade, né, não sei quantos % da cidade, e o calçamento não está ficando bom. E eu não vejo lá, tipo, fiscal da prefeitura, ou seja, eles estão passando com a tubulação e o calçamento atrás, ele está se deformando muito. E quer dizer, isso aí é herança que vai ficar com o bairro, né? Eu já tive com um administrador do bairro falando com ele e eu não sei se ele procurou Águas de Nova Friburgo, eu sei que eu tenho procurado e até agora, assim, eu não vi eles voltando para acertar. Disseram, informações que eu tive com um engenheiro lá, que quando finalizar a obra que vai voltar atrás. Eu acho que isso fica muito complicado, não é? Que depois que se concluir uma obra, voltar lá 3, 4 quilômetros atrás para poder reparar, eu acho meio, né? E com relação à sobra da terra que está saindo desse buraco, está sendo jogada atrás da escola do Nair Rodrigues, que é a escola municipal lá de São Geraldo, e aonde que foi alagada nessa tragédia. Então, ou seja, estão funilando o canal que tem lá, o riachozinho, né? Está sendo funilado, quer dizer, começa agora o período das chuvas e, com certeza, essa terra que está sendo jogada agora, ela vai continuar entupindo a galeriazinha lá, que, aliás, que não existe a galeria, a manilha, tá? Por quê? O mínimo no bairro não foi feito, ou seja, desentupimento de bueiro, né, dessas manilhas. Foi feito um aterro, né, e depois fizeram o calçamento no Nilo Martins, mas não foi desentupido as manilhas, então pouco vai ser resolvido, que a água vai passar por cima e vai destruir de novo aquilo lá. Quer dizer, e o povo está sofrendo com isso, com medo, tá? Hoje eu não vou falar nem das encostas, porque sabemos que isso não vai acontecer agora. Então, o mínimo não está sendo feito. Por exemplo, as calçadas, não tem calçada. Foi gasto lá 150 mil, 150 não sei quanto lá, dizendo que iam fazer as calçadas. Não fizeram, fizeram 20 metros de calçada e está lá. Está tudo, não tem calçada no bairro, tá? Então, são coisas que, assim, vai deixando a gente muito revoltado, né? E eu fico triste, mais uma vez, eu tenho que falar isso, sobre a participação do bairro. Eu sempre peço isso, são eles que têm que estar aqui, apesar de eu estar representando, mas só que é pouco. Nós gostaríamos de ver o plenário aqui lotado, para poder isso fortalecer o pedido e a fiscalização de vocês, né? Que quando vocês encaminharem o pedido, né, se o povo não está participando, o povo não está presente nesta hora, então, quer dizer, a gente fica sem força, a gente fica sem argumento, não é? Mas só que eu gostaria que o mínimo fosse feito. Agora já teve um caso de dengue hemorrágica, lá, né, até aluno do Nair Rodrigues. O que tem sido feito para prevenção de muitas coisas? A dengue
triplicou aí nesse ano, né, em relação ao ano passado. E o que tem sido feito? Nada. Então, há uma preocupação muito grande com isso também. A questão da ratização, o que tem sido feito, porque com os bueiros entupidos, as manilhas, com certeza ratos daqui a pouco estão invadindo as nossas residências. E o povo está revoltadíssimo com isso. Então, ou seja, o mínimo é o que a gente precisa hoje, é o mínimo, porque as outras coisas nós sabemos que não tem tempo hábil, vai ser ao longo do tempo. Isso nós entendemos, nós temos essa consciência, mas quer dizer, o mínimo não está sendo feito, então o restante, o que a gente pode esperar? Então, eu gostaria de estar pedindo a esta casa que nos ajudasse nesse momento a estar fiscalizando, pedindo ao poder, aí ao prefeito, ao secretário de obra, que ele compareça, porque ele esteve lá, eu consegui conversar com ele e pedir a ele que ele fosse até lá uma fenda que nós temos lá, que a gente está com medo daquilo, que são mais de 200 residências que pode ser afetada, com pedras soltas para rolar, tá? E ele disse que ia lá comigo depois que ele tapasse lá o buraco lá no Nilo Martins. Terminou lá, sumiu, não consigo falar com ele. Para eu conseguir falar com o secretário, eu vou ter que ir 10 para as 7 da manhã, estar lá em Conselheiro para conseguir falar com ele. É o único lugar que eu consigo falar com ele. Parar na rua não adianta, porque ele não vai conversar comigo e ele não vai anotar, pelo menos anotar, não é? Então a gente pede a presença aí do secretário de obra lá no nosso bairro, para que ele converse com a comunidade, para ver se o mínimo pode ser feito. Eu também quero aqui ressaltar, porque eu chego para o nosso encarregado lá de obra, para poder ele estar dando essa força, só que ele não tem material humano, ele não tem máquina, ele não tem nada na mão para se trabalhar, né? Eu volto a dizer aqui, no ano de 89, 90, ele tinha lá 30, 40 pessoas trabalhando dentro do bairro. Ou seja, o bairro desenvolveu tanto desde de então até hoje, e hoje ele está reduzido a 4 pessoas. Então, como que a gente vai chegar para uma pessoa dessa e falar para ele fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro, se ele não tem material nem humano para trabalhar? E o tempo está passando e nós preocupados agora com as chuvas de novo, e quem pode sair de suas residências vai sair, aqueles que não podem. Não é? Então, a preocupação é muito grande com relação a isso. Eu só peço a vocês que nos ajudem aí a estar pedindo às autoridades que compareçam lá no bairro de São Geraldo. Nós temos muitas outras reivindicações para serem feitas, mas só que nós sabemos que não vai sair. Então, nós queremos pelo menos um mínimo. Fossem lá, fizessem a drenagem lá do córrego, a limpeza das manilhas, dos bueiros, para poder essa água, que nós, em nome de Jesus, isso não vai acontecer mais na nossa cidade. Então, quer dizer, mas esse escoamento dessa água tem que existir, tem que estar de novo nos conformes. Então, quer dizer, o mínimo não está sendo feito, o que a gente pede é isso aí para vocês, e eu quero agradecer a todos aí a oportunidade de estar falando, e desculpe aí um pouco meu embaraço, porque é a primeira vez que eu me deparo com esse microfone, com a presença de todos os vereadores aqui, então a gente fica um pouco nervoso, e eu agradeço, senhor presidente, pela oportunidade aí. Zé, acho que os dois vereadores que gostariam de fazer uma pergunta. Só para tirar uma dúvida contigo, primeiramente não tem nada que ficar embaraçado, pelo contrário, você foi muito bem. Agradecer a sua presença aqui, que em nome do povo de São Geraldo veio trazer essas demandas. Zé, você falou de uma calçada, umas obras que foram realizadas lá, e de calçadas que não foram concluídas. Você pode me situar onde foi isso? Na nossa rua principal do bairro, Doutor Feliciano Benedito da Costa. Ela começou que altura, porque... mais ou menos? Antes do Nilo Martins, isso aí. Por exemplo, deve ser mais ou menos no meio do bairro, que dá uns 3 quilômetros da Venda do Alto, lá no 1,5 quilômetro, mais ou menos. Ali foi feito na subida até do Roberto Cantelmo ali, que ele tem residência ali dos dois lados, é ali. É só para situar, porque teve algumas obras ali, para a gente saber. A gente está observando esses procedimentos, é só para que a gente possa confirmar esse dado que você está trazendo, que é um dado importante para essa Casa Legislativa, no que diz respeito ao processo de fiscalização, para que nós possamos dar seguimento ao que você traz muito bem para todos nós. Inclusive, senhor vereador, o que acontece? Ao invés de... eu não sou pedreiro não, mas a gente entende um pouquinho de cada coisa. Ao invés de... a calçada foi... quebrou.
ao invés deles terminarem ali o acerto, de tirar aquela coisa velha e fazer o piso todo, estão remendando, foi remendado. Então, ou seja, o dinheiro que foi gasto ali, qualquer um vê que não teve obra ali para isso tudo. Então, quer dizer, a gente fica revoltado. E o restante, o outro lado, fizeram um lado e o outro lado não. Só fizeram um lado. O outro lado não. E ali naquele morro ali mesmo, que é na rua Queluz e a parte de baixo, precisa de uma contenção ali, porque se aquela rua cair, nós vamos ficar sem acesso. É como a ponte que eu havia dito no início. Se aquela ponte cair, São Geraldo está isolado. E hoje São Geraldo é o terceiro maior bairro de Nova Friburgo, como, né, todos os senhores sabem. Então, quer dizer, nós estamos realmente abandonados. Não é? Mas aí, quer dizer, se os vereadores puderem ir lá ajudar nessa fiscalização, eu mostro a área que foi feita, a distância, para ver se realmente está dentro do que foi apresentado aí, né? Que a gente não pode dizer, mas, como eu disse, eu não sou pedreiro, não sou nada, mas a gente vê que, né, a obra não ficou boa, tá? Então, obrigado, Zé Ricardo. Era só para esse tom a mais. Apesar da casa estar indo, os vereadores estão indo, de vez em quando chegam as demandas aqui de São Geraldo, a gente tem observado isso por parte dos vereadores de maneira geral. Mas muito obrigado sobre esse ponto específico que traz um pouco de esclarecimento com relação a algumas medidas. Mas essa obra até mesmo custou a começar lá. Para quem é São Geraldo, ver aquela rua toda desfeita, já percebia claramente que, infelizmente, São Geraldo ia ficar um pouco para trás dentro da administração pública. E, infelizmente, aconteceu e você traz mais essa informação aqui, confirmando mais alguns pontos que já vinham sendo levantados por essa casa, mas ouvi de um morador, ouvi de um representante da localidade, isso reforça muito. Então, muito obrigado a sua presença aqui. Obrigado aos senhores. Só lembrando, senhores vereadores, né? Estou abrindo rapidamente, vereador de São Flávio, porque para a gente depois ter tempo de ouvir a todos, aí no final, se ainda responde alguma pergunta. Primeiro, cumprimentá-lo com uma boa noite e só entender o seguinte: São Geraldo tem cerca de 20 loteamentos, né? Várias associações de moradores. O senhor preside a Associação de Moradores de São Geraldo, porque nós temos lá Nilo Martins, temos Nova Esperança, temos Santa Bernadette, Solares 1, aquela região toda, e cada uma delas tem uma representação, uma presidência de associação de moradores. O senhor representa o bairro como um todo, a associação como um todo? Não. Por exemplo, no Santa Bernadette, né, nós temos o Zé Carlos Jacutinga, e no Solares 1 e 2 temos a Nice e o esposo. Então, do Nilo Martins para cima. Ah, tá. Aí pega a parte do ponto final do ônibus ali, aquela região toda ali. Isso. Que é uma região que tem maiores problemas. Com certeza. Tem maiores problemas, até mesmo que o senhor colocou por causa da escola. Eu me lembro, só para contribuir com o senhor, quero passar as suas mãos. É uma coisa interessante que acho que todos os parlamentares dessa casa têm, e às vezes a população desconhece. Nós assumimos o mandato em 2009. De 2009 até aqui, só para o bairro de São Geraldo, o gabinete do vereador de São Flávio preparou 152 indicações para aquela localidade. E aí que vem uma questão interessante, que porque defende até a casa. No mês, aqui, no dia 4/9 de 2009, ou seja, 2 meses após nós termos assumido o mandato, nós aprovamos aqui nesta casa, estou falando, essa indicação aqui é minha, mas o coletivo aprovou, a solicitação da ampliação da ponte, por exemplo, de acesso a São Geraldo. Então, isso é uma questão importante falar para o senhor como liderança, que às vezes o conjunto da sociedade, por não entender o papel parlamentar, não entende que isso foi protocolado, aprovado por unanimidade aqui nessa casa e encaminhado para a Prefeitura por esta Casa Legislativa, além de outros órgãos até do Estado, e até hoje nenhuma solução foi dada. E aí aonde está a inércia? Onde está o não fazer? A casa no papel fiscalizador, fui visitar a comunidade, nós vamos visitar a comunidade, portanto tem 152 indicações que eu vou passar às suas mãos, e elas não acontecem. Então, aí é interessante, ao mesmo tempo que a Associação de Moradores vem a esta casa, cobra de nós que é para ser feito, usa a tribuna na forma veemente que tem que ser feito, mas há necessidade também de buscarmos um meio maior de pressão do Poder Executivo, porque recebe a demanda e não cumpre. Então, só pontuando isso, parabenizando o senhor, porque é assim, que eu fui presidente da Associação de Moradores e sei como é tentar, às vezes, falar com o secretário,
E às vezes, porque o presidente da Associação de Moradores não tem salário, ele não é assalariado para isto. Então, a atividade fim dele não é essa. Isso é uma contribuição que ele faz graciosamente como cidadão, né? Então, eu quero parabenizar a vossa ilustríssima pessoa por isso. Não só o senhor, mas como outros presidentes de associação naquela região. E trazer para esta casa mesmo. E tem que ser dito mesmo. Mesmo que nós já tenhamos encaminhado. As cópias estão aqui, as provas estão aqui. Mesmo assim, é necessário continuar, porque nós vamos reapresentando até o ponto que nós temos que entrar com uma representação no Ministério Público. É o único caminho que tem. Porque se a gente tenta as vias normais, as vias legais, as vias regimentais, que é trazer a indicação para casa, submeter ao plenário, o plenário envia à Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça envia para o plenário aprova na segunda discussão, a Secretaria despacha para as secretarias do Poder Executivo Municipal, eles recebem essa documentação toda, não tomam providência, e aí, fechando minha fala, quem toma na cabeça? O vereador não foi, o vereador não fez, que não é verdade, porque as provas estão aqui. A verdade é, a inoperância é do Executivo, mas ficar nesse jogo de empurra não vai resolver. Nós temos que partir para dentro, recobrando e cobrando de novo. Por isso eu parabenizo o senhor por sua fala. Não precisa ficar nervoso, não. Pode chegar e falar a verdade, que nós estamos prontos para ouvir e atender o que for necessário. Obrigado. Rapidamente aqui o vereador Marcos Medeiros. Vai falar ainda, vereador? E só para depois, vereadores, vamos deixar a participação dos vereadores para o final, porque, né, para a gente ouvir todo mundo, depois pode ser que alguma coisa que o vereador ia falar, ele pode falar ou mais ou menos, depois ao final, na sua fala. Como o vereador já tinha me solicitado, eu vou consignar, vereador. Senhor presidente e o presidente da associação, que eu sempre tenho a oportunidade de filmá-lo e divulgar todas as suas reivindicações. Parabenizo o vereador Edson Flávio, que falou da indicação que fez da ponte, e eu vou mais além. Quando o Marcelo Verli era líder do governo em 2009, logo no início eu tive um problema com o prefeito Heródoto Bento de Mello, que pagou com traição aquele que lhe deu a mão, que fui eu. E nesse sentido, o Marcelo pediu para que eu votasse e desse um voto de confiança nele como líder do governo, que a gente inserisse um valor de emendas ao orçamento do município naquele momento, e que ele, como líder, ele garantia que seria cumprido aquelas reivindicações. A reivindicação que eu fiz, que foi mais firme, que eu coloquei mais recursos dentre aqueles valores que foram disponibilizados pelo então líder do governo, Marcelo Verli, foi a duplicação da ponte de São Geraldo. Então, às vezes, a gente ouve falar, todos nós vereadores e líderes comunitários, ouvimos falar que determinada rua ou determinada obra tinha dinheiro disponibilizado e o dinheiro não foi usado. Mas muitas das vezes, e as pessoas falam, não, essa rua consta calçada e não é calçada. Mas isso, às vezes, não é verdade, é folclore político. Que o político, às vezes, para poder conseguir votar, não, o político anterior falou, recebeu o dinheiro para calçar isso aqui, não calçou. Às vezes é folclore. Mas com relação à questão da ponte, não é folclore. Eu disponibilizei, dando um voto de confiança no líder do governo, Marcelo Verli, naquele momento, que se comprometeu que seria realizado, e eu fiz a emenda, disponibilizei, acho que foi R$400 mil, para que pudesse viabilizar essa duplicação, e assim não foi feito. Então, eu queria te fazer essa comunicação. Obrigado, Marco. É bom para que nós, venha confirmar aquilo que, como o senhor falou, às vezes é folclore, e obrigado aí por estar dando esse reforço para a gente, que a gente vai estar analisando isso com carinho também, Então tá. Vamos... Então, obrigado, tá? Boa noite para todos. Boa noite, senhor José Ricardo. Vamos convidar agora a senhora Shirley Média de Azevedo, do Solares, para fazer uso da palavra. É mais perto, para mim. Pode ser. Boa noite.
Desculpem eu estar capengando, mas eu fui atropelada com risco de vida há um ano atrás. Ainda estou me cuidando. Mas o nosso loteamento Solares, como muitos outros, é muito carente. E nós vemos, eu estou ali há 30 anos, nós vimos, conhecemos as crianças pequenas, educadas, maravilhosas. E agora estamos vendo os adolescentes sem frequentar a escola, sem cultura nenhuma, que eu já passei para alguns aulas de francês, de literatura, mas atualmente o que vemos lá para a nossa, que eu já passei dos 15 e quase infarto quando eu vejo o uso constante de drogas. Eles precisam, nós temos um campinho imenso com a creche, com jardim, com um campo de futebol. Nós temos necessidade, que todos concordem, por favor, de uma espécie de creche para quem já passou dos 18, dos 15, dos 20. Eles não estudam, não têm noção nenhuma de trabalho, e o que nós queremos é que eles deem valor à vida, principalmente ao trabalho e ao conhecimento. Eu ainda dou aula de francês para alguns, de graça, mas vejo que mesmo com o francês, eles se drogam. Nós pretendemos, através da educação, através da cultura, através dos senhores apoiando, que esses jovens tenham uma indicação para o caminho do trabalho, do conhecimento, da razão, da moral, da certeza. Desculpem, eu estou falando como professora. Professora é um pouco desagradável, mas a gente fala pela nossa experiência. Eu estudei no Rio, fiz na UERJ, dei depois 4 anos de francês, de literatura, de português na UERJ, só pela experiência, sem ganhar nada. Depois vim para Friburgo. Chego aqui, eu vejo que realmente não há uma base de conhecimento, de valor ao trabalho para os jovens e até para as famílias. Por favor, eu peço clemência a cada um dos senhores para que sejamos felizes com essa juventude que daqui a pouco serão chefes de família, serão pais, serão mães. Concordam comigo? Cada um tem que ter a sua profissão, seja de pedreiro, seja de advogado, seja de médico, mas eles têm que ter uma indicação, uma base. E, se possível, termos um cômodo só para essa palestra, 1, 2, 3, 7 vezes por semana, para cada um deles. Concordam? Eu estou sonhando? Não. Então, nós não fomos atingidos pela chuva, Solares, não fomos, mas precisamos de mais elementos na higienização, na coleta de lixo, que o lixo é jogado na rua, muitas vezes, e tem os lixeiros passando. Precisamos dessa conscientização da higiene. Eu acho que é só. Perdoe-me. Muito obrigada. Eu fui também acidentada, quase morri.
no Hospital da UERJ, mas ainda estou viva e mais ou menos lúcida. Muito obrigada e obrigada aos senhores. Obrigada, senhora, dona Shirley. E para respondendo rapidamente a senhora, essa casa também abre frequentemente debates sobre a questão das drogas, da violência da adolescência, gravidez na adolescência, quer dizer, são vários os debates que nós estamos trazendo, inclusive convidando os palestrantes de fora. O vereador professor Pierre aqui já trouxe quase que um fórum para aqui com relação à questão das drogas, mas estamos atentos aí, fazendo a nossa parte, né, que é de propor cada vez mais esses encaminhamentos. Mas a senhora está de parabéns por trazer esse tono, né, esse tema também, que é muito frequente e recorrente na nossa cidade. Muito frequente, muito frequente. Parabéns. De onde eu moro, eu estou vendendo agora a minha casa, né? Quero morar na casa dos pobres, porque eu já passei dos 15. Mas lá da minha casa, eu vejo o campinho, a creche fechada. Tinha uma lâmpada atrás da creche para iluminar uma parte do campinho. Eles quebraram a lâmpada e ficam, desculpem, se drogando e fazendo outras atividades que realmente chocam. E eu não posso chegar lá com essa minha idade, 15 anos, em cada dedo. Mas gostaria de que tivesse apoio. Se Deus quiser, morar na casa dos pobres. As nossas vozes vão ter eco, com certeza, dona. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Convidamos o senhor Amós Ferreira Guimarães, da Pousada do Gordo. A única questão que eu trabalho no dia a dia com essa questão de denúncia, o perigo é que vai ser assistido e ela pode ter algum tipo de retaliação. Eu tenho direto. Óbvio que isso pode acontecer. Tem que ver que tipo de proteção que pode ser dado nesse sentido. Obrigado, vereador. Pode fazer o vereador Nami Nassif, por gentileza. Primeiramente, boa noite, senhores vereadores, presidente. A minha fala aqui hoje, eu fico um pouco triste também, assim como nosso presidente do bairro, o Ricardo, né? Infelizmente, eu achava também que tivesse mais pessoas aqui representando o nosso bairro aqui hoje, né? Fico um pouco triste também por vejo que acho que a Silzete, minha prima que está lá atrás, né? E juntamente aqui com o nosso presidente do bairro. E, começando, eu gostaria de dizer uma coisa, que foi o Zé Ricardo disse aqui, a respeito das obras da calçada que foram feitas em São Geraldo. Eu acredito que não foram feitos nem 50 metros quadrados de obra e obras mal feitas nas ruas principais. Não dá 50 metros quadrados. Eu trabalho como pedreiro, moro no bairro há quase 30 anos, antes de ser calçado a nossa rua principal. E eu vim aqui hoje também, como moro aqui a gente costuma falar como ponto final do ônibus, né? Resido ali quase 30 anos nesse mesmo local, e moro próximo, onde tem a tal fenda que foi mostrado, acho que 1 ou 2 emissoras também, né? Sobre esse respeito dessa fissura. Assim que aconteceu, uma semana, talvez, depois dessa tragédia, né, que houve, né, nós subimos, eu, meu pai, 73 anos, e um amigo vizinho também, né, nós fizemos tipo um mapeamento, né, sobre essa trinca, essa fissura. Teve alguns geólogos que estiveram lá, engenheiros, né, eu não pude estar no dia que eles estiveram lá, né, e parabenizaram meu pai. Não, esse é o serviço que deve ser feito, e nós vamos voltar colocar uma manta sobre essa trinca ou essa rachadura, e nada foi feito. Mas eu tenho feito esse acompanhamento. Eu não pude dar que vir correndo, o trânsito também um pouco complicado, para pegar
um pouquinho da parte aqui. Está até aqui. E se alguém quiser, eu não pude xerocar e deixar com alguém aqui, e tenho aqui em minhas mãos, tem todo o acompanhamento que eu fiz, tem a medida dessa trinca, que eu fiz hoje ainda, antes de vir para cá, falei, vou ver se aconteceu alguma coisa, se está na mesma coisa, né? Tem todas as medidas onde foi feito esse acompanhamento, né? E nada foi feito até agora. Como o nosso presidente disse aqui, nosso bairro está esquecido. E falaram e falam, né, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e nada é feito. Eu agradeço também, fico feliz por estar aqui pela primeira vez hoje, participando da primeira vez. Peço perdão a minha prima Silzete, quando ela era presidente ali do bairro. Não pude cooperar assim de uma forma direta, tá, Silzete? Me perdoe por isso, mas gostaria de estar com o Ricardo, com o nosso presidente. É uma pena que nós não temos hoje aqui mais pessoas aqui representando o nosso bairro, para que nós pudéssemos cobrar aqui aos senhores vereadores aqui dessa casa aqui, né, nós pudéssemos passar os problemas do nosso bairro, porque é muito fácil eu, como morador há 30 anos, ligar para um rádio e falar que nosso bairro está assim, está assado. Como nos foi dado a voz, né, aqui nessa casa, para que pudéssemos trazer os problemas aqui, infelizmente, mas nós lamentamos, mas eu gostaria de, a partir de hoje, estar com o presidente José Ricardo, na medida do possível, estar lutando pelo meu bairro, que é o bairro que eu amo, moro há quase 30 anos, gosto muito do meu bairro, das pessoas que moram, está crescendo muito o bairro ainda, né? É uma pena. E eu gostaria de saber, não sei se alguém que poderia me responder também, né? O que pode ser feito? A gente tem até alguma ideia, já que ninguém faz nada, existe coisa que nós podemos prevenir, podemos fazer, mas não sabemos, se eu for lá em cima mexer alguma coisa, falar assim, o Amós foi lá e não é esse o serviço, mas existem coisas que podem ser feitas, prevenidas, e a gente fica nesse impasse. O que fazer? Será que nós vamos esperar descer mais água e soterrar todas as casas? A gente não sabe, fica, né, de mãos atadas, sem saber o que fazer, sem uma resposta, na verdade, né? Eu agradeço o tempo aqui concedido, muito obrigado a todos vocês e uma boa noite. Vamos convidar o seu Silvio Poeta, do loteamento Santa Bernadette. Solares, fazendo uma correção aqui. Solares. Boa noite, meu amigo presidente Sérgio Xavier, meu amigo Cláudio Damião, que pediu essa audiência aí com o nosso bairro. Boa noite aí todos os vereadores, Marcos Medeiro, o Isaac, o Edson Flávio. Cumprimentando a dona Mary, eu cumprimento toda a nossa pequena assistência. O nosso bairro de São Geraldo é um dos maiores de Friburgo. Pela Venda do Alto, ele é ligado apenas a pequena geografia do nosso bairro. Ele é ligado com Duas Pedras. Pelo Solares e Nova Esperança, ele é ligado com Corgo Danta. Pelo Santa Bernadette, ele é ligado pelo distrito de Conselheiro, né, através da Vale das Rosas e também do Jardinlândia. E pelo Rio Grande de Cima, ele é ligado no município de Sumidouro. Quer dizer, é um bairro que tem aproximadamente 5 mil habitantes, né? E eu não vou falar só dos problemas, não só do meu bairro, mas também da cidade, não. Vou tentar falar de algumas sugestões que poderia ser a solução para os problemas. No Nilo Martins, foi feito lá um calçamento, né? O secretário de obra começou um calçamento, mas ele não trocou a tubulação, as manilhas que estava quebrada e a rua está afundando. O secretário nos disse que tinha um projeto para se fazer uma galeria
de águas pluviais, águas de chuva, só que essa galeria nem começou a ser feita, né? Isso é no Nino Martins. Quer dizer, o restante aqui, as pessoas já falaram. Está precisando de fazer uma passarela naquela ponte que liga o Santa Bernadette, porque aquilo ali, quando passa um ônibus ou um caminhão, não tem como as pessoas passar naquela passagem de pedestre, porque não tem como. Então, bastaria fazer igual fez ali na Ponte da Saudade, do lado da ponte, fazer uma passarela para as pessoas passarem, porque passa muito aluno ali, pessoas idosas, então precisaria apenas fazer uma pequena passarela do lado para que as pessoas pudessem passar com segurança. E o problema não só de São Geraldo, mas também de nossa cidade, é que está tendo muito debate sobre a tragédia, cara. Porque, na verdade, tem muita área de segura em Friburgo, cara, inclusive em São Geraldo, cara. Então é a hora do poder público começar a mapear essas áreas seguras, porque Friburgo tem cerca de 180 mil habitantes. O que acontece? Apenas 5 mil pessoas foram atingidas, mais ou menos, aproximadamente. Ou seja, a maioria das pessoas, como no meu loteamento, que é o Solares 2, também não foi atingido, então a maioria não foram atingidas, entendeu? Então tem muito lugar seguro, é só fazer um mapeamento desses lugares seguros, ver os terrenos ociosos que estão próximos desses locais, conversar com os proprietários e tentar relocar as pessoas para esses locais seguros, entendeu? Fazer as casas. Agora, realmente, para se fazer 3.400 casas, realmente 3.400 casas num lugar só, eu acho que é difícil, porque a gente já está se fazendo 3.400 casas, já é praticamente a população de um pequeno município como Macuco, né? Macuco deve ter essa quantidade de casas em todo. Então, realmente, eu acho que tem que dividir isso, entendeu? Geralmente, as pessoas que moram em São Geraldo, que foram atingidas, tem que procurar as áreas seguras do próprio bairro, entendeu? As áreas ociosas, conversar com o proprietário dessas áreas e tentar ver o que se pode ser feito. Agora eu vou tentar falar da solução, cara, porque Friburgo está se discutindo muito sobre a tragédia. Enquanto outras coisas que poderiam ser a solução estão passando despercebida e nós não estamos vendo. Porque ontem, por exemplo, eu tive no batalhão lá da Polícia Militar, né, discutindo com a comunidade. E o que acontece? Teve lá um representante da Petrobras que falou do Comperge. Ou seja, já foi feita a terraplanagem lá do Comperge, já está pronta, né? Porque quando foi feita a pedra fundamental para começar a obra, o presidente Lula convidou todas as pessoas das cidades do entorno. Por incrível que pareça, Nova Friburgo veio 3 ônibus para cá, teve que dispensar os ônibus porque só tinha 13 pessoas. Quer dizer, o poder público da época que ficou responsável por esses ônibus, eles não avisaram as pessoas da comunidade. Então, o que acontece? Só tinha 13 pessoas, eu fui uma das pessoas que estava junto. Então, essa é uma solução, porque, segundo a informação que passou para a gente o representante da Petrobras, está sendo construída, já começou a ser construída 3 refinarias. Já está empregando lá 20 mil pessoas trabalhando nessas obras. Vai ser instalada no entorno do Comperge cerca de 700 empresas. Então é hora da Câmara começar a tentar entrar em contato com os representantes da Petrobras, que eles estão fazendo o Comperge junto com as comunidades. E o poder público legislativo também faz parte da comunidade. Então, convidar eles para virem na Câmara, convidar toda a comunidade para poder discutir esse empreendimento, porque, de repente, a solução vai estar aí, cara. Vai ter muito emprego, entendeu? Vai ter 700 empresas se instalando no entorno do Comperge, e é hora de tentar buscar algumas dessas empresas para a nossa cidade, porque muitas empresas faliram aqui devido à catástrofe, e não conseguiram se levantar, não conseguiram se erguer, cara.
Então, de repente, está se discutindo muito tragédia, enquanto a solução está passando despercebida, entendeu? E ninguém está prestando atenção nisso, cara. Eu não estou distorcendo o assunto, porque isso também faz parte da reconstrução. Essa obra que está sendo feita aqui perto, em Itaboraí, de repente isso vai alavancar não só a Friburgo, mas também toda a região. Então isso é a hora da gente começar a não só discutir a tragédia, mas também discutir o que se pode fazer como solução para melhorar não só Friburgo, como também toda a nossa região. Então, muito obrigado, eu espero que vocês reflitam sobre o que eu falei de trazer os representantes da Petrobras para discutir com a... Que ele, do mesmo jeito que eles estiveram já reunidos com a gente segunda-feira, só tinha 10 pessoas lá para ouvir os representantes da Petrobras. Então, de repente, se convidasse para vir aqui, discutir com a comunidade, de repente, né, mandar uns convites para todo o município, para mandar os seus representantes, para toda a comunidade. Então é isso, porque, de repente, a solução vai estar aí. Então, muito obrigado e desculpe se eu não distorci o assunto, eu estou tentando falar sobre solução, porque eu não aguento mais ouvir falar sobre tragédia, sobre problema, porque eu acho que já foi discutido, o que tinha que ser discutido já foi discutido, entendeu? Agora o poder público vai ter que começar a fazer o que tem que ser feito, cara. Mesmo que não dê para fazer tudo, mas pelo menos pouco, e o que deve ser feito vai ter que começar, porque se não começar não vai terminar, cara. Então agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando. Eu também não gosto de falar em público, mas infelizmente a gente tem que falar, né? Infelizmente. E vou deixar aqui um pensamento. Se o homem gostasse de fazer amor, ele não teria inventado a bomba. Obrigado. Por favor, convidamos a senhora Dilza Lendes da Silva, de Santa Bernadette. Dilza Lendes. Boa noite a todos que compareceram aqui nesta noite. Meu nome é Dilza, sou moradora de Santa Bernadette e aqui compareci, né, porque, como tudo já foi dito aqui, os que me antecederam, como no dia 12, todo mundo sabe que foi difícil para todos nós, e, inclusive, a minha casa está interditada, ela não caiu, mas desceram 3 casas, 3 lotes do lado da minha, e nós estamos aqui, pequeno grupo, mas representando o loteamento Santa Bernadette, como todos os moradores que sofreram essa tragédia. E, como tudo que foi dito aqui, né, foi falado em muita tristeza, e gostaria de perguntar aos senhores vereadores, né, porque eu ia agradecer também ao Isaac, que no início daquele todo acontecimento, que foi lá socorrer a gente com máquina para abrir as ruas, que ficamos presos lá, sem poder sair, né, que levou maquinário, que limpou a rua lá, né, eu agradeço a ele, ao secretário dele, que nos socorreu lá naquele momento. E, inclusive, porque tem pessoas aqui, os meus vizinhos, que perderam a casa, que não tinha documento, e devido à falta de documento, ainda não está recebendo aluguel social. Eu, graças a Deus, não perdi a minha casa, mas também está interditada, não estou morando lá, estou morando em Olaria no momento. E os meus vizinhos ainda estão recebendo aluguel social por falta de documentação. E a minha rua é a última rua do ponto final, lá de Santa Bernadette. E eu não sou engenheira, mas é uma rua pequena, que conforme o loteamento, o morro desceu, atingiu 3 casas, e ela dá rumo com o Califórnia. Quer dizer, não tivemos assistência ainda de engenheiro lá, que a gente gostaria, a gente teve reunião lá
com o Grauber, deputado, com o Isaac. A gente pediu, fomos no INEA, fomos na Defesa Civil, pedimos que ele fosse lá fazer uma reavaliação do bairro, para ver se tinha uma possibilidade de entrar com maquinário e quebrar o barranco em cima, que a gente poderia voltar para nossas casas, que tem muitas casas embaixo correndo risco, devido da minha, que é uma casa com 2 pavimentos, né? E até hoje não tivemos assistência nenhuma. O loteamento está abandonado, não tivemos resposta nenhuma, não tivemos, ninguém procurou a gente para conversar, se tem uma solução, se as casas vão ser demolidas, ou se tem condições de reconstruir a rua lá. A gente não tivemos resposta de ninguém. Eu gostaria de saber aqui das autoridades presentes, né, se vocês têm alguma coisa que pode passar para a gente. Porque nós sabemos que toda a cidade sofreu a catástrofe. Mas, né, aqui nós estamos representando o nosso bairro, a comunidade Santa Bernadette, com toda a dificuldade que está lá abandonada. A creche também, Yolanda Silva, sofreu com as enchentes, está deficiente de funcionários, e a cerca da beira do rio, que corre risco para as crianças da creche que ali são assistidas. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma posição para colocar para a gente, nós moradores de Santa Bernadette. Os vereadores estão anotando, né? E ao final a gente vai... Muito rapidamente. Pode falar, vereador. Eu sei, dona Dilza, da sua aflição. Nós dividimos esse sofrimento com a população de Nova Friburgo. Não é uma desculpa, mas, lamentavelmente, eu disse aqui no início, faltaram os secretários municipais a essa reunião. Não por falta de convite, talvez por falta de compromisso com as necessidades que pessoas como a senhora têm. Porque nós temos feito essa solicitação de comparecimento aqui desde a primeira reunião, que aconteceu, como eu disse, no dia 14/7, em que nós começamos a ouvir os moradores e dedicar a eles esse microfone, para que pudessem trazer as suas reclamações, as suas necessidades. E, lamentavelmente, o que nós vemos é isso, uma ausência do Executivo na representação aqui nesta casa, para ouvir as reclamações e dar uma resposta, dar um alento, uma resposta. E a gente não está encontrando isso. Nós faremos esse relato, a TV Câmara fará esse relato, as suas palavras serão ouvidas nos lares que assistem à TV Câmara. Nós esperamos que essas palavras doam no coração daqueles que são responsáveis por resolver o problema, mas que se escondem, que foram convidados e deviam estar sentados aqui e que não estão, que gostam de transferir para os vereadores uma responsabilidade que é do Executivo. O nosso papel nós estamos fazendo, visitando as comunidades, ouvindo e abrindo os microfones para que as pessoas possam falar. Mas, lamentavelmente, não é do nosso poder resolver. Nós não temos esse poder da caneta assinar uma determinação para resolver imediatamente o problema. O que nós podemos fazer é pedir, é dar o espaço, fazer eco com a sua voz e tentar fazer com que isso sensibilize aqueles que têm o poder de resolver, que não estão querendo resolver, estão se escondendo. Como eu disse, isso não é uma desculpa. É um lamento também, junto com as suas palavras, de que a Prefeitura se ausenta da sua responsabilidade. Nós estamos pedindo, nós enviamos os ofícios, os convites, assim como distribuímos em todo o bairro para que as pessoas viessem aqui. Alguns reclamaram da ausência dos moradores, de poucos moradores aqui presentes. As razões podem ser as mais diversas, mas os convites chegaram, as pessoas foram chamadas a comparecer aqui. Então nós precisamos entender isso também, que a comunidade precisa estar mais organizada, as pessoas precisam estar mais juntas na defesa dos seus interesses. Senhor presidente, o senhor me desculpe até me alongar, mas eu não posso deixar de responder à senhora de que nós estamos cientes da responsabilidade que nos cabe e estamos agindo nesse sentido. E temos cobrado a responsabilidade que cabe aos secretários e ao prefeito no sentido de resolver esses problemas. Tá ok? Agradeço. Preciso dessa rapidamente, questão. vereador. A senhora ela veio e ela deixou no ar uma pergunta e eu acho que nós não podemos nos calar. Dona Dilza, é muito rápido, dona Dilza. Só para a senhora ter uma ideia, essa Câmara aprovou no dia 9/10/2009, uma indicação de minha autoria, construção de muro de proteção na beira do rio, atrás da creche onde a senhora cita.
desde o dia 9/10/2009, para a senhora ver o descaso da prefeitura com relação à comunidade. Só isso aí, eu passo essa cópia para a senhora. Depois, cabe até ingressar no Ministério Público com relação a isso, porque as cobranças têm sido feitas, foi aprovada aqui por todos nós. A indicação foi aprovada por todos nós. Mas uma resposta da senhora da ação parlamentar. Agradeço a senhora pela sua fala, corajosa, firme, e é assim que tem que ser. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, o Executivo Municipal, desde já, e não teria resposta para dar à senhora, como nós temos aqui do encaminhamento que foi feito. Obrigado, grande abraço. Resposta, a atenção de todos vocês, né? E gostaria que todos se unissem, que realmente, que todos os moradores, porque no dia 12 estava todo mundo na rua, desnorteado, sem saber o que fazer. E parece que já aconteceu, já passou tudo, está tudo bem, nós sabemos que não estamos. E, quer dizer, eu acho que cada ser humano deve pensar que poderia ter acontecido com qualquer parente de todos nós que estamos aqui. Graças a Deus eu não perdi ninguém, mas eu sinto por aqueles que lá no ponto final do ônibus de Santa Bernadette morreram 4 pessoas, né? Não pode culpar, eu sei que não pode culpar a autoridade, mas eu acho que devido a tudo que aconteceu, as autoridades têm que acordar, tomar providência, ter mais consciência da sua responsabilidade, porque quando é para pedir voto, todo mundo sobe, todo mundo vai nas casas, conversa, né? E a gente vota. É o único direito, eu agradeço a sua oportunidade, porque é o direito, é a voz do povo de falar, porque a gente é obrigado a votar, porque a gente quer melhor, a gente acredita. E aí? E depois a gente fica sem solução, sem resposta. Quando fomos na INEA, falou que não tinha engenheiro. Fomos na Defesa Civil, falou que não podia fazer mais nada. Então, quer dizer, o que vai ser da gente? A gente compra os nossos lotes, paga os nossos impostos, como eu estou aqui de cabeça erguida, porque eu sempre andei em dia com as minhas coisas. Eu creio que todos também estão aqui porque têm responsabilidade das suas ações. Então, eu gostaria, né, de contar com vocês, né, junto ao governo federal, estadual, para que essa cidade possa ser reconstruída. Porque nós sabemos que quando quer, fazem. A estrada de Rio das Ostras, há uns anos atrás, caiu tudo e está reconstruída, está livre para todo mundo passear. Então, por que Nova Friburgo não tem jeito? Tem jeito, sim. Se quiser fazer, com certeza a solução aparece. Eu agradeço a todos a oportunidade e a todos que compareceram aqui. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, dona Dilza. A senhora está correta e pode ter certeza que esta casa tem trabalhado firme nesse propósito, né? Mas a gente lamenta aqui realmente a falta de um representante do Poder Executivo para poder dar algumas respostas, né? E a gente só pode entender que se não vier é porque não tem nada a dizer, né? Mais uma vez, não tem nada para dizer à população de Nova Friburgo, precisamente aqui aos moradores de São Geraldo e de toda a região. Na verdade, a inércia desse governo, a falta de ação e a covardia, nesses momentos, chega a assustar todos nós. É lamentável. Vamos convidar agora o senhor José Carlos Soares de Oliveira, de Santa Bernadette, que vai fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, ao presidente e a todos que se encontram aqui nessa noite. Sendo que hoje eu não estou aqui como assessor, eu estou aqui como morador do Santa Bernadette. Venho aqui reclamar das coisas que a nossa querida Dilza aqui falou, que se encontra na mesmice, né? Como morador eu posso falar, porque foi bem dito o que ela disse aqui, que o primeiro apoio nós tivemos foi do vereador Isaac Demone, que ali me apresentou um dos representantes da Findes, onde nós começamos a trabalhar nas comunidades de Santa Bernadette, Solares, nós fomos até alguma parte de São Geraldo, enfim, socorrendo ali aquela população no qual estava necessitando ali. E dentro do Santa Bernadette, o que acontece? Nós tivemos uma reunião com o Afonso Munerá. O Afonso Munerá,
que nós fomos levar o que estava acontecendo na nossa comunidade. Quando nós chegamos lá, ele nos mostrou 8 ofícios do vereador Isaac Demânio, já mandado pelo gabinete dele, fazendo pedido pelas encostas que se encontrava dentro do Santa Bernadette. Que até agora ela vem botando a população ali em risco, porque é onde a Dilza ali morava, que ela não está morando naquela casa mais, aonde tem o nosso amigo lá que perdeu a sua casa, e aonde que aconteceu os 4 óbitos ali, naquela rua, da Rua das Pedrinhas. E o Afonso Munerá, ele falou que iria novamente na comunidade, que arrumaria um grupo para poder levar na comunidade, para poder estar vendo aquela encosta, que no qual até hoje ele não apareceu na comunidade. E além dessa encosta, se encontra na Rua Maria da Conceição Alves, embaixo, numa das ruas principais, que ali tem uma ponte também que tem que ser feita. A ponte tem que ser feita, porque que quando chove, a população ela sofre o risco ali, que as casas ficam todas alagadas. E o que acontece? E até agora não foi feito nada. Mas a comunidade hoje está se alegrando, com uma parte a comunidade se alegra, porque há tanto tempo que a gente vinha reivindicando pela alegria da nossa juventude. Hoje nós temos uma quadra que está sendo feita no Santa Bernadette. Uma quadra que está sendo feita no Santa Bernadette. E quero alegrar a nossa irmã também, que ela, ao falar ali, ela falava da necessidade de uma quadra nos Solares. Tem também uma quadra para poder sair nos Solares ali também, para aquela comunidade dali também. Tem uma quadra também que está sendo... Então, a mesma alegria que Santa Bernadette hoje está tendo, Solares tem também a alegria dessa quadra. E, enfim, por que o nosso pedido aqui, junto com os vereadores? Porque eles podem chegar ao secretário e impor por que das coisas paradas, por que dos riscos que ainda pode vir a ocorrer dentro da comunidade. Por que esperar acontecer se eles não podem agora, no momento, vir fazer o que tem mais necessidade para poder fazer? Enfim, o questionamento que até o Marquinhos está questionando o Isaac a respeito de por que Findes. Não, o que é Findes? Eu não sei o que é. Não. É a empresa que no qual ela veio para poder... Ok. Mas a nossa comunidade necessita. E o Ricardo aqui também ele levantou uma questão muito interessante, que as Águas de Nova Friburgo, ela contratou uma empresa para poder ser feito um trabalho que veio de São Geraldo, ela está passando dentro de Santa Bernadette. E o que acontece? Dentro do Santa Bernadette, até semana passada, o ônibus não estava indo até o ponto final. Por quê? Porque aconteceu um buraco enorme que abriu novamente, da onde que eles estão abrindo para poder passar a tubulação. Eles não fizeram o serviço que era para ser feito. E veio a chuva, abriu aquele buraco novamente, o ônibus não estava subindo até o ponto final. E em frente à minha casa mora uma senhora de quase 80 anos. Para poder se locomover, ela depende do ônibus, que ele passa na porta da casa dela. E ela, por necessidade, que ela tem que comprar o seu medicamento, ela não estava podendo sair devido a isso daí. Devido ao ônibus não estar subindo, por causa dessa empresa. Aí o que foi feito? Foi feito através do pedido, nós fizemos o pedido, botamos 2 pedidos dentro da Água de Nova Friburgo, para poder que mandasse o responsável para que pudesse fazer ali uma vistoria, porque o serviço que estava sendo feito, infelizmente, de uma má qualidade, porque estava botando as pessoas em risco também, Então, foi pedido isso daí. Creio eu que agora está acontecendo, porque hoje, ao sair, eu vi que a Água de Nova Friburgo aí já mandou um caminhão que faz aquela parte do asfalto para poder voltar novamente fazer, porque ficou um buraco, eles botaram só um pouco de asfalto e na parte embaixo não tinham botado nada. Então, estava causando um transtorno.
Então, é o mesmo pedido que muitos que chegaram aqui fizeram, é que eu faço também, que olhe pela nossa comunidade, né? E pedir que os vereadores se unem mesmo, se unem, para que juntos eles possam pegar esses secretários e possam fazer algo pela a nossa comunidade. Por que eu falei das outras comunidades? Porque eu estive nas outras comunidades, passei, assim como o Ricardo falou daquela ponte ali, eu estava, acompanhei, eu vi o trabalho daquela ponte ali, e infelizmente, não querendo malhar ninguém, mas é uma verdade, eu estava do lado do prefeito quando ele falou assim, isso daqui vai ser provisório, vai ser provisório isso daqui, daqui uns dias vai vir uma ponte, tipo aquela que estão botando em Bom Jardim. Em Bom Jardim, quanto tempo já se faz isso? E aquela ponte está lá do mesmo jeito, e até agora não foi feito mais nada. Então, é um descaso com a nossa comunidade. Foi feito um pedido de um amigo íntimo dele para que ele pudesse ir na nossa comunidade. Ele falou que não iria. Ele não iria porque senão a comunidade iria pedir a ele. Mas ele está lá para isso, para que nós pudéssemos reivindicar os nossos desejos, as nossas vontades. E ele está aí para poder suprir. É para isso que ele está lá. Né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje, falando em nome da minha comunidade, no qual eu moro, gosto de morar lá, e eu quero o melhor para a minha comunidade, vou estar sempre lutando, independente de eu ser presidente de associação de moradores ou não, eu sou um morador, e por ser um morador eu quero o melhor para a minha comunidade, eu não vou esperar por os outros vir aqui para poder pedir, se eu posso fazer isso. Então, eu estou aqui para poder pedir para a minha comunidade. E peço mesmo o apoio de todos vocês mesmos, que se unam nesse momento, que é o momento que as comunidades estão necessitando de cada um de vocês. Façam isso, porque vocês vão ser bem ressarcidos em relação a isso daí. Eu quero agradecer essa oportunidade a cada um de vocês e ao presidente também. Muito obrigado. Finalizando a participação dos nossos convidados, a senhora Marli de Fátima Batista, de São Geraldo. Todos, eu sou Lili, líder comunitário do bairro de São Geraldo, e eu acho que a gente está aqui para tratar da tragédia, não é isso? Que já vai fazer um ano, daqui a pouco nós vamos fazer um bolo com 12 velhinhos, são 12 meses, vamos fazer um bolo para comemorar a tragédia, a desgraça que se abateu na nossa vida. Eu perdi 3 primos debaixo da barreira. Eu consegui estruturar pessoas com linha de costurar e agulha de costurar normal, porque nós, no momento ali nós não tivemos médico, não tivemos nada, eram nós mesmos, nós não tivemos defesa civil, não tivemos bombeiro, não tivemos nada. Era nós mesmos trabalhando, salvando vidas. E por aí foi, durante 3, 4 dias, sem ter ninguém para poder dar uma cobertura para a gente. Depois é que nós montamos um posto de saúde na igreja, e que chegou a SAMU, que chegou o Corpo de Bombeiros, chegou a Defesa Civil. Então tá, eu queria saber de vocês o que pode ser feito, porque até agora nada foi feito. E outra coisa, o senhor governador nomeou o senhor Afonso Monerá, tirou ele do cargo dele de prefeito para poder servir a região serrana. Até agora eu não estou vendo nada. Seu Afonso Monerá não está fazendo nada. Claro, Bom Jardim é onde é o reduto dele. Sendo que é o seguinte, ele foi nomeado para a região serrana. E nós estamos lá na rua Salvador Egdorne, nós estamos com pedra rodando, para rolar lá, que ninguém faz nada. Nós estamos com fenda na estrada Rio Grande de Cima, com uma fenda imensa, que se vai cair na água, vai bater ali dentro, vai descer aquilo tudo, já está interditado. Só que ninguém faz nada. Nós temos casas penduradas na Pousada do Gordo, loteamento Pousada do Gordo, que também ninguém faz nada. Não vai lá, faz demolição, não faz nada. E para quem, eu queria agradecer o pessoal de São Geraldo, que não apareceu ninguém. Agora, no aluguel social, eu garanto que muita gente estava lá para receber seu aluguel social.
Agora, de São Geraldo, para vir na reunião, para reivindicar, para pedir ajuda, não apareceu ninguém. Hoje eu falei até no rádio, convidando o pessoal para que viesse para a reunião. Não apareceu. Gostaria de agradecer o pessoal de São Geraldo. Outra coisa, Água de Nova Friburgo. Já estou vendo aqui que já tem alguém representando a Água de Nova Friburgo. O trabalho está ficando uma beleza, hein, para não dizer o contrário. Está ficando uma maravilha. Estão fazendo só bagunça, mas não estão consertando os estragos. E para quem não sabe, nós temos uma representante de bairro, que ela está aqui, a Rose. Tudo que eu quero eu ligo para a Rose e reclamo com Rose direto. Não perturba a Água de Nova Friburgo. Mas esse não foi o ofício que a Rose me entregou. O ofício que ela me entregou eu tenho em casa, tenho cópia, entendeu? Seria feito a canalização da água e já fazendo o trabalho, que não está sendo feito. Não estou colocando os paralelos. E chamar a atenção do senhor Afonso Maneirá. E vocês, ver se você faz alguma coisa também. Porque vocês têm como fazer, vocês têm poder. Para isso, nós fomos lá nas urnas e colocamos nosso voto. Agora, nas próximas eleições, trabalhem muito, porque ninguém vai querer votar mais. Nós estamos num impasse. Estou num impasse muito difícil. Eu vivo aí fora, eu convivo com o povo e sei que vai ser difícil para alguém arrancar voto. E nós, no momento, nós não estamos em campanha política, não. Tem que avisar isso também. Tem muita gente fazendo política em cima da tragédia. E acho que é só isso que eu tenho para falar. Falando nisso também, tem que pegar um negócio ali com o seu Edson Flávio, do José Ricardo. Gostaria de agradecer também ao Zé Ricardo, né, que é o nosso novo presidente da Associação de Moradores de São Geraldo, que está tentando fazer de tudo para resolver o nosso problema, mas sozinho, só se juntando é que se consegue, né, fazer as coisas. Não é isso? Então vão unir as forças, vão trabalhar para a gente poder ter cara bonita para chegar na casa dos outros e pedir voto. Não, estava mais fácil, agora está mais difícil. Se conseguir um voto. Mas isso aí, não só o José Ricardo, mas o pessoal de São Geraldo não está sozinho de maneira nenhuma. A partir do momento que esta casa abre as portas, com certeza no intuito de chegar até e somar aí para que a gente possa ainda, né, mesmo através das palavras do Zé Ricardo, aí, ver se a gente consegue fazer com que a prefeitura providencie pelo menos as ações emergenciais aí antes de janeiro. Que foi dada à minha pessoa. A gente que agradece a presença, Marli. Tá, uma boa noite para vocês. Boa noite. Eu havia dito, né, que a Marli ia finalizar, mas temos mais um inscrito, o senhor Jair Antônio Silva, dos Solares.